Essa é uma live promovida pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e o objetivo do CESP com essa iniciativa, como sempre ressalta o nosso presidente Murilo Pinheiro, é manter os debates promovidos pela entidade, só que agora utilizando-se cada vez mais das ferramentas online, portanto, da necessidade do distanciamento social que ainda nós estamos vivendo. Meu nome é Marcele De Simone, alguns aqui já me conhecem, eu sou engenheira e coordenadora do Núcleo Jovem Engenheiro do CESP e hoje eu terei o prazer e a honra de conversar um pouquinho com o nosso convidado dessa noite, uma pessoa super especial, que é o Daniel Rodrigues. Ele é sócio-diretor da Piratiani Desenvolvimento de Empresas e especialista em gestão da inovação. E nós vamos bater um papo super gostoso sobre empreendedorismo, inovação e carreira profissional, que é um tema muito atual para todos nós. Então eu vou aqui convidar já o Daniel para dividir a telinha comigo. Queria também falar para vocês que podem mandar dúvidas, questionamentos, para que o Daniel responda a todos vocês, podem interagir nessa noite. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, o convite do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e do Núcleo. Muito obrigada. Obrigado, boa noite, Marcelinho. Prazer estar aqui com vocês, conversando, trocando um pouco de ideia. Então, muito obrigado pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. Daniel, queria antes da gente começar a falar sobre o assunto que a gente propôs, queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória profissional, porque você é muito jovem, já é sócio-diretor da Piratiani, é especialista na área de inovação, então assim, conta pra gente como que foi essa jornada de vida, passa um pouquinho dessa experiência, pra galera saber quem é o Daniel, por favor. Tá ótimo, então. Rapidamente, né, pessoal? Tenho 35 anos, não sou engenheiro, sou administrador de empresas, mas caí nesse mundo da inovação logo no começo, na graduação ainda, né? Eu estava procurando estágio, e aí eu conheci a Piratiani através de um amigo em comum, me apaixonei pelo trabalho da empresa, não conhecia muito esse mundo da gestão da inovação, então desde 2009 eu estou na Piratiani, entrei lá como estagiário, fui crescendo, trabalhando em diversos projetos, em diversas áreas, sempre ligado, né, na estratégia e na gestão da inovação. Recentemente, então, eu fiz o meu mestrado em empreendedorismo e inovação. É um mestrado profissional que tem lá na Faculdade de Administração de Empresas da USP. E fui me especializando no tema, me apaixonei pela inovação e estou, então, aí há 11 anos trabalhando em projetos, né, em empresas de diversos setores, diversos portes, diversos segmentos. Então, isso que é muito legal no trabalho da consultoria também, que a gente não cai na rotina, né? Todo dia a gente está num cliente diferente, ajudando as empresas a se tornarem mais competitivas por meio da inovação. Esse que é o nosso grande objetivo na Piratiani, né? É ajudar as empresas a melhorarem seus processos, suas estratégias, capacitarem suas pessoas, sempre com foco em aumentar a competitividade dos negócios. Nossa, incrível, incrível, porque você é jovem e já tem toda essa carreira, essa jornada percorrida. Então eu fico assim, muito feliz de poder bater esse papo contigo, porque eu sei que eu vou sair dessa live aqui aprendendo muita coisa. E para a gente então começar a falar a respeito do nosso tema, como você sabe, o Sindicato dos Engenheiros, ele tem um trabalho que desenvolve há anos para a categoria, para a engenharia, realizando diversos projetos, inclusive, e empreendedorismo, inovação e carreira profissional sempre foi um tema muito peculiar que o sindicato sempre tratou. E quando a gente fala de engenheiro, engenharia, nós estamos também falando de profissionais liberais, autônomos, que possuem esse desejo, Daniel, de empreender. Mas muitos, principalmente dessa nova geração, não sabem por onde começar. Né? Como começar a empreender? Qual orientação você daria para essas pessoas? Muito legal, muito boa essa pergunta, né? Hoje em dia o empreendedorismo está muito em alta, então todo mundo vê startups sendo criadas, esses unicórnios, né? Valendo US$1 bilhão. E aí esse anseio que as pessoas têm é natural, né? De montar o seu próprio negócio,
a gente tem aí o setor privado das grandes organizações passando por muitas transformações, né? Então, as pessoas, elas sentem essa insegurança de tentar uma carreira numa grande corporação, e aí o caminho do empreendedorismo acaba surgindo como uma boa alternativa para esses jovens formados agora recentemente. Vale lembrar, né, que o empreendedorismo, a gente tem duas características básicas que motivam as pessoas a empreender. A gente tem aquele empreendedor por necessidade, então que pode ter sido desligado do trabalho atual, tem ali uma reserva que juntou e empreende por necessidade, mas a gente tem o empreendedor por oportunidade, né? Então aqui a gente quer falar desse empreendedorismo de oportunidade, a pessoa que enxerga um nicho de mercado, que consegue compreender ali uma oportunidade de negócio e montar o seu empreendimento para aproveitar essa oportunidade. Mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? A gente precisa conhecer muito bem o nicho de mercado que a gente vai querer atuar. Então, não adianta só eu gostar daquela tecnologia, eu achar que eu conheço o produto e resolver investir naquela direção. É preciso muito cuidado para conhecer o segmento, conhecer os competidores que estão atualmente no mercado e pensar principalmente na proposta de valor que a gente vai oferecer para o consumidor final tendo aquele nosso empreendimento. A gente precisa pensar o que eu estou oferecendo de diferente, que não é oferecido hoje no mercado, como que eu vou disponibilizar esse meu produto ou esse meu serviço. Então, o modelo de negócio é muito importante. Um bom produto, um modelo de negócio ruim, tem muita não traz chance de fracassar. resultado. Exatamente. Então, a gente pode ter uma ótima tecnologia, pode ter uma ideia muito boa, mas eu preciso parar, pensar no modelo de negócio. Como que eu vou disponibilizar? Como que eu vou cobrar por esse serviço prestado? Como que eu vou formar minha rede de parceiros e fornecedores? Tudo isso é muito importante para que a gente consiga garantir que a gente vai entregar o nosso produto e o nosso serviço da melhor forma possível para o nosso cliente final. E é isso que vai gerar valor, né, no fim das contas. Então, aqui a gente tem entender o mercado, entender os competidores e pensar num bom modelo de negócio para oferecer esse nosso produto para o nosso consumidor. Quando você fala num bom modelo de negócios, me vem à cabeça o papel das universidades. Porque normalmente os profissionais saem da universidade sem nenhuma perspectiva de empreender. Eu queria ouvir de você, como que as universidades podem estimular ainda mais o empreendedorismo e principalmente a inovação para essas gerações, né? É possível a gente formar cada vez mais gerações preparadas para esse mercado, um mercado mais inovador, né? Que tenha essa vontade de empreender não por necessidade, mas por oportunidade, por vislumbrar soluções, seja em serviços, produtos, porque eu acredito que dentro das universidades ainda falta você aprender de forma muito prática esse modelo de negócio, né? Você sai sem saber. Exatamente. As universidades, elas estão, né, se atualizando também, estão mudando um pouco da grade curricular. Eu me formei em 2011, né, não tem nem 10 anos, e eu não tive nenhuma disciplina de empreendedorismo, de inovação. Então, isso é novidade, né, para a minha turma, a gente não teve essa formação. Mas agora, né, as turmas que estão cursando, que estão aí em final de graduação, já tem essa oportunidade, então muitas faculdades já têm colocado na sua grade temas ligados a empreendedorismo, a novos negócios, a inovação, que elas estão percebendo, né, que essa é uma carreira que cada vez mais atrai os jovens e que precisa realmente de formação. Quando a gente fala de inovação, é interessante que tem muitas pessoas que pensam, poxa, ou eu nasço inovador ou eu nasço não inovador. Sim, né? eu ia te perguntar isso. Nasce com ou você consegue ao longo da vida se tornar Exatamente. inovador? Tem esse mito, né? Ah, não, que o inovador é só aquele grande gênio, Steve Jobs, Walt Disney, Santos Dumont. Mas isso é um mito, né? A gente consegue sim passar para as demais pessoas as competências e as atitudes que são importantes na hora de inovar, né? Então tem um livro, fica até de recomendação aqui para o pessoal, chamado DNA dos Inovadores. Que ele faz essa brincadeira, né, do DNA. Eu nasço inovador
ou eu consigo aprender a inovar? E ele traz essa questão. A gente consegue, sim, adquirir as competências necessárias para inovar. Ele chama essas competências de competências de descoberta. Então, que trabalhando isso, exercitando, né, é a competência de observar de uma forma diferente para descobrir oportunidades, a competência de questionar, então, não aceitar as coisas como elas são, né? Se perguntar por que é assim, por que não pode ser de outro jeito, e continuar sempre com esse espírito de questionador para descobrir as oportunidades. É a competência de associar, então a gente associar coisas que aparentemente não têm conexão entre si pode gerar uma grande inovação. Recentemente saiu um exemplo bem bacana dessa questão do associar. A gente pode pensar, o que a Netflix tem a ver com a Ben Jerry's de sorvetes, né? Aparentemente, não tem a ver os dois negócios, mas elas se juntaram e lançaram um sabor de sorvete específico para as pessoas comerem assistindo séries no Netflix. Nossa, então a gente percebe que esse olhar diferente para as coisas, né, para as oportunidades, gera esse lampejo de inovação. E a gente consegue exercitar todas essas competências. E as universidades perceberam isso, né, estão percebendo, então elas têm montado grupos de estudo. Então tem o exemplo da Poli lá na USP, né, que tem o NEL, que é o Núcleo de Empreendedores da USP. Então eles oferecem cursos, eles oferecem programas de aceleração para startups da universidade. E isso está acontecendo em diversas outras, né, em diversas outras faculdades de engenharia, e tem exemplos, né, incríveis de startups que surgiram dentro dessas faculdades. Fantástico. É incrível porque a gente percebe isso nessa nova geração, isso que você falou, questionar. A gente chega a se tornar tão chato, porque sempre sei, por que tem que ser assim? Por que a gente não pode fazer diferente? Por que passou uma vida toda fazendo da mesma forma? Não podemos mudar? Então, essa visão vem muito enraizada nessas novas gerações, de querer perguntar o porquê não pode ser feito diferente. E tem também um conflito, às vezes, geracional, de querer manter do jeito que está, e outros querendo mudar. Eu queria que você falasse sobre isso em relação às empresas. Empresas tradicionais versus empresas exponenciais. O que é isso? Como está ligado nesse novo mercado, principalmente nesse momento que todos nós estamos conectados, no mundo, né, numa era digital muito mais forte? O que isso representa, Daniel? Perfeito, né? Quando a gente fala de inovação, a gente fala de mudança, né? E mudança não agrada o ser humano. A gente não é adaptado à mudança. Toda mudança, ela traz uma sensação de perda, né? Poxa, eu sempre fiz assim, agora está mudando, tem essa coisa nova que está acontecendo, que eu vou precisar aprender, que eu vou ter que me adaptar. Então, as grandes corporações, elas têm o que a gente chama de sistema de imunidade à mudança. Elas têm processos tão enraizados, elas têm já sistemas tão bem formatados, e eles acabam eliminando as chances de se inovar dentro daquele sistema, né, que já está montado. E isso acaba atrapalhando muito, né, porque as pessoas elas têm novas ideias, mas elas acabam sendo bloqueadas por esse sistema de imunidade à mudança. E o que acontece muitas vezes é que essas organizações elas ficam para trás, elas perdem, né, o que a gente chama do bonde ali da transformação, e surgem essas novas empresas que foram denominadas de organizações exponenciais. Elas não têm esse apego à tradição, né? Elas são organizações muito flexíveis, rápidas, ágeis. Elas introduzem, né, incorporam as novas tecnologias e trazem mudanças muito significativas para o setor como um todo, e acabam deixando as organizações tradicionais, que são burocráticas, hierárquicas, onde as pessoas não conseguem conversar com pessoas de outros departamentos, né? Essas organizações acabam ficando para trás. E tem muitos exemplos, que a gente pode citar exemplos clássicos, né, de grandes organizações que acabaram ficando para trás, sendo ultrapassadas por startups, por organizações exponenciais. Então a gente tem o exemplo do Airbnb, né, que hoje é a maior empresa que disponibiliza quartos para hospedagem do mundo, sendo que não tem nenhum
ativo fixo, né? Não tem prédios, não tem hotéis, e acabou passando aí as grandes redes hoteleiras, como Hilton, a Accor. Então, tem muitos exemplos dessas empresas que surgiram, que são digitalizadas, né? Então, elas trabalham muito nas redes sociais, muito no boca a boca ali das pessoas que utilizam o serviço. Então, elas conseguem mudar de forma muito rápida. Porque E trazem imagina também. mudanças disruptivas, né? Mudam o cenário como um Exatamente. todo e afeta também as empresas tradicionais. Exatamente. Porque imagina uma empresa como uma rede de hoteleira como Hilton, né, que tem ali milhares de prédios, de ativos fixos. Como é difícil para eles mudarem de estratégia e deixarem para trás tudo que eles já construíram. É muito complicado. Então, é compreensível realmente essa diferença de tempo e de velocidade entre as empresas exponenciais que surgem agora, né, na última década, dessas grandes corporações que já estão aí há tanto tempo e já construíram esse legado tão difícil de ser alterado. Sim, e essas empresas exponenciais, na tua visão, quais são as características dos profissionais que atuam dentro dessas empresas hoje no mercado? Uhum, uhum. Então, eles são profissionais que trabalham muito com a criatividade, então eles querem ter uma liberdade ali, né, para sugerir ideias, para interagir com pessoas de outros departamentos, não querem ficar presos ali só no seu departamento, com a sua equipe. Então, eles têm essa questão de valorizar muito a vida pessoal também. Então, essas empresas precisam conseguir conciliar, né, a vida profissional com a vida pessoal. São profissionais que estão sempre em constante capacitação, então querem aprender coisas novas, querem estar sempre atualizados das novas tecnologias, dos novos modelos de negócio. E são profissionais que eles querem ter realmente essa liberdade, que a gente chama de intraempreendedores, né? Se sentirem donos do negócio. Então, querem poder sugerir melhorias, querem poder investir nas suas ideias. Então, essas empresas elas têm que oferecer essas oportunidades, né? Muitas empresas já têm esse processo de dar um tempo para o funcionário investir em iniciativas que fazem sentido para ele, né? De financiar e dar tempo para o autoestudo. Então, são características que esses profissionais buscam nas empresas e esses novos profissionais, eles não têm muito apego também a construir carreira nas empresas, né? Eles vão ficar lá enquanto eles estiverem se sentindo satisfeitos, enquanto eles estiverem obtendo crescimento pessoal e profissional. Caso Sim, contrário, eles vão para outros caminhos também. isso é muito engraçado porque se você for comparar com as décadas passadas dos profissionais, se você tivesse na sua carteira de trabalho uma única empresa onde você entrou como estagiário e foi galgando, né, cargos, e Sim. você se aposenta por aquela empresa, e isso para aquele profissional daquela geração é um orgulho imenso, né? Hoje, para o profissional que está no mercado, você fala, nossa, só trabalhou em uma única empresa, parece que você está estagnado. Então, mudou um pouco Exatamente. a concepção do mercado, dos profissionais. E também eu queria que você falasse da questão que você tocou um pouquinho no assunto, de propósito, né? E ideal. Acho que esses profissionais que estão hoje buscando empresas exponenciais para trabalhar, também são profissionais que, além de querer ter mais qualidade de vida, você falou, ter um tempo para sua vida Uhum. pessoal. E isso é incrível, porque normalmente as pessoas acham que a vida é só trabalho, né? Então você fica Sim, trabalhando a vida inteira e você esquece, às vezes, de cuidar da saúde, cuidar da família, dos outros âmbitos. Então, é importante a gente discutir isso, porque são profissionais que hoje estão visando um pouco mais de qualidade de vida e não são apegados. Foi o que você falou. Então, isso é muito bacana. Eu queria que você colocasse um pouquinho mais sobre essa visão. exatamente, né? Eu realmente, quando eu falo para os meus amigos que eu estou já há 12 anos na mesma empresa, eles me veem, né? Como assim, né? Não é mais tão usual ficar tanto tempo em uma única empresa. Mas é porque realmente a questão do propósito ela é muito importante, né? Então, quando a gente se sente, sente que nosso trabalho está fazendo a diferença, que a gente consegue colocar ali a nossa energia para algo positivo, né? Dentro do que a gente acredita do nosso trabalho, a gente obtém esse prazer, né, de trabalhar. A gente fala, poxa, quando a gente trabalha com o que gosta, nem parece que está trabalhando, né? Sim. Então, a gente precisa oferecer essa oportunidade para os profissionais
para que eles se conectem, né, com a missão e com a visão daquela empresa, porque é isso que realmente vai fazer que ele se engaje, que ele se motive e que ele permaneça dentro daquela organização. Porque senão ele fatalmente vai acabar procurando outro caminho, né? Os jovens não estão mais tão apegados a crachá, a cargo. O que move realmente é essa questão do propósito. E isso vale também para a remuneração, né? Então, muitas vezes, não basta só você aumentar a remuneração, você dar um novo título ali para aquele profissional, ele está realmente buscando outros atributos dentro das empresas. E a questão que a gente comentou, de conseguir conciliar a vida pessoal e profissional, ter esse propósito maior, obter crescimento, são atributos que valem muito mais para os profissionais do que o cargo e do que a remuneração financeira que pode vir a ser oferecida. Sim, perfeito. A galera aqui que quiser perguntar, colocar suas dúvidas, o pessoal está falando do livro que você indicou, a Alexandra aqui colocou, inclusive, o autor, deixou aí para a galera, diz que é um livro excelente. Ela diz que o sabático existe para o inovador. Alexandra, obrigada aí pela participação. Dan, fala pra gente também um pouquinho dessa relação entre inovação e empreendedorismo. Você pode empreender sem inovar? Você pode inovar sem empreender? Como que é essa relação? Bacana. Bom, vou começar. Primeiro a gente tem que entender a questão da inovação, né? Então, a inovação, tem gente que imagina que inovação é aquela mudança muito radical, né? Aquela nova tecnologia disruptiva que realmente transforma um segmento, transforma um setor. Mas a inovação, ela é muito mais simples, né, do que isso. A inovação, ela está nas mudanças incrementais que a gente pode trazer para produtos, para processos, para serviços, que vão gerar ganhos de produtividade e competitividade para uma empresa. Então, qualquer mudança que a gente faça num processo, num produto, num serviço, ou mesmo num modelo de negócio que gere aumento de competitividade e produtividade para uma organização, é uma inovação. Então, melhorar uma linha de produção que vai diminuir o tempo, né, total do processo é uma inovação. A gente rearranjar o layout de uma fábrica para diminuir o deslocamento de peças e de funcionários é uma inovação. Então, a inovação ela está no dia a dia das organizações, né? E ela é muito mais simples do que muitas pessoas imaginam. Quando a gente fala em inovação, existem 4 formas básicas de inovar. A gente pode inovar no produto, né, que é a mais clássica, pode inovar no processo que a gente usa para produzir aquele produto, na gestão. Então, se eu adotar um novo software de gestão de pessoas na minha empresa que facilita o controle ali de horas e de pagamentos, isso é inovação também. E no modelo de negócio, né? A gente já comentou do modelo de negócio, ele pode ser decisivo para o sucesso ou para o fracasso de uma organização. E existe também esses 4 modelos, essas 4 dimensões da inovação, né, que eu comentei, e existe também 2 grandes direcionadores para a gente inovar. O que é isso, né? A gente pode inovar por meio da tecnologia. Então, surgiu uma nova tecnologia, eu crio um produto para usar essa tecnologia e colocar no mercado. Um exemplo aqui para todo mundo entender, por exemplo, é a Netflix. Esses serviços de streaming de vídeos, todos foram possíveis porque surgiu a tecnologia de streaming, né? Então, antes de existir essa tecnologia que eu consigo passar filmes pela internet, era impossível eu ter esse modelo de negócio. Então, a Blockbuster reinava tranquila, né, com o seu modelo ali de locadoras de DVDs. Surgiu uma nova tecnologia do streaming de vídeos, a Netflix percebeu a oportunidade e mudou o modelo de negócio dela para oferecer vídeos sob demanda via internet. Então, não foi nenhum consumidor que falou para a Netflix, eu gostaria de um modelo de negócio que eu não fosse na locadora, né, alugar o DVD, queria assistir via internet. O consumidor nem sabia dessa possibilidade. Foi uma nova tecnologia que possibilitou a inovação da Netflix.
a segunda via para a inovação é por meio do mercado. É quando o consumidor demanda uma inovação, a empresa ouve o consumidor e traz essa inovação para o mercado. Quando a gente inova por meio do mercado, geralmente são inovações mais incrementais, porque o consumidor não sabe, né, que existem inovações, outras tecnologias que ele poderia usar. O consumidor ele está habituado àquele produto e vai pedir inovações incrementais. Então, a gente pode pensar... Pontuais, exatamente. A gente pode pensar muito nas inovações dos produtos de bens de consumo, né? Então, a gente pode pensar, poxa, a PepsiCo quer lançar um novo sabor de batatinha Alma Chips. Eles podem fazer uma pesquisa de mercado, ouvir o sabor que os consumidores gostariam que tivesse e desenvolver esse sabor para um novo produto. Então, a gente ouve o nosso consumidor e traz uma inovação para o mercado. E como que o empreendedorismo se relaciona com a inovação? O empreendedor é aquela pessoa que consegue captar essa mudança aí, né, na tecnologia ou no mercado, cria um produto, né, com uma proposta de valor atraente e consegue colocar essa inovação para o mercado. Ou seja, eu gero valor, né? Uma inovação por si só, se eu não conseguir colocá-la no mercado, oferecer para o consumidor final, ela não tem valor, né? Então, ela está sendo só uma invenção, porque o empreendedor é aquela pessoa que consegue colocar a inovação em prática, consegue desenvolver uma solução e, ao mesmo tempo, colocar essa solução para o mercado, né? Então, eu crio um modelo de negócio, disponibilizo isso, e aí sim eu gero valor. Eu consigo gerar valor para o consumidor final e consigo gerar valor para a organização, né, para o meu empreendimento. Sim, quando você fala dessa relação entre inovação e empreendedorismo, muito também tem se falado do ambiente. Muitas pessoas falam que você precisa ter um ambiente propício para a inovação. Que às vezes se você não conseguir, por exemplo, um gestor com a sua equipe que é responsável por isso, por trazer inovações, seja em algum tipo de produto, processos dentro da empresa, ou de fato diretamente para os clientes, se você não tiver um ambiente de negócios propício a inovar, é muito difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho específico que a Piratiani faz com relação às empresas, para melhorar esse ambiente. O que deve ser feito, Daniel, quando você percebe que uma empresa, nos moldes atuais, está tendo essa certa dificuldade de conseguir inovar dentro dos seus processos, produtos e serviços? Perfeito, isso é muito importante, né? A gente fala que a cultura de inovação é que faz a diferença. Então, o que é essa cultura? Exatamente, né? O que é cultura? Cultura é o que pega bem dentro da empresa. Ou seja, se na nossa empresa pega bem ir de terno e gravata, então eu vou de terno e gravata. Então isso faz parte da cultura da organização. Se na nossa empresa o que pega bem é seguir os processos, trabalhar das 8 às 17, bater ponto e ir para casa, isso vai fazer parte da cultura da empresa. E o que é uma cultura ligada à inovação? Existem alguns valores, né, que as empresas mais inovadoras cultivam dentro da sua cultura. Então, por exemplo, o erro como aprendizado é um valor muito importante para garantir a inovação dentro das empresas. Por quê? A inovação, ela traz risco, né? Não é certeza que eu vou inovar e que vai dar certo aquela inovação. Então, uma vez que um funcionário da empresa tentou algo novo para melhorar o processo, aquilo deu errado e ele é punido, ele nunca mais vai tentar nada novo, concorda? Ele recebeu a mensagem, ó, aqui não é para tentar nada novo. Então, para a gente garantir uma cultura de inovação, a gente tem que entender o erro como aprendizado. Então, eu vou entender o que ele tentou fazer ali naquela melhoria, por que não deu certo, a gente vai assimilar aquilo como um aprendizado e vamos dar oportunidade para ele tentar outras melhorias, outras oportunidades. Não pode errar 2 vezes a mesma coisa, né? E aí não faz sentido. A gente tem que ter um bom sistema de gestão do conhecimento. Esse é um outro valor das empresas inovadoras. A gente precisa ter acesso ao conhecimento que já foi gerado. Ou seja, eu vou tentar algo novo,
eu vou entrar no sistema, vou ver se alguém já tentou alguma coisa parecida, como que foi aquele teste, se deu certo, se não deu certo. Então, ter um bom sistema de gestão do conhecimento garante que o aprendizado, né, gerado vai ser acessível para todo mundo. Então, E ainda pode mais ser nas empresas. otimizado. Exatamente. Ainda mais em empresas que podem ter diversas plantas, né, diversas estar presentes em diversas regiões geográficas. Eu posso ver, poxa, deixa eu ver o que a pessoa lá em Salvador tentou, o que o pessoal da planta de Goiânia já tentou. Então, a gestão do conhecimento ela é muito importante para garantir uma boa inovação dentro das empresas. As empresas inovadoras elas devem ter espaços de prototipação. Então, a gente tem que conseguir testar soluções. Então, o nosso funcionário teve uma ideia, falou, legal, gostei dessa ideia, vamos testar, né? Como a gente vai saber se vai dar certo se a gente não testar? Então, esse ambiente seguro para prototipar e testar ideias garante também que a cultura de inovação floresça dentro das empresas. Então, são alguns valores, né, que sendo cultivados diariamente, eles vão fomentar um ambiente propício à inovação. E é muito importante que isso venha de cima para baixo. Ou Então, seja, a liderança... se uma empresa não tem esses valores, Daniel, é uma empresa tradicional, fechada, isso e fica muito difícil. Ela consegue, a partir, como você falou assim, tem que vir de cima tudo isso. A partir de uma reunião da sua diretoria, Isso, precisa primeiro precisa ter esse desejo de inovar, né? Então, se a gente está falando com uma empresa super tradicional, burocrática, com processos muito definidos, mas surge essa necessidade de inovar e a liderança percebe essa necessidade, aí é possível sim fazer um trabalho de transformação cultural. Então a gente consegue, né, preparar esse processo de sensibilização da liderança, sensibilização dos outros níveis da organização. A gente consegue preparar um sistema, né, para capturar ideias dos funcionários, para que eles sintam que eles têm voz ativa, né, para darem sugestões, que eles estão sendo ouvidos. A gente consegue criar um processo de inovação aberta também. Então, colocar essa empresa para conversar com universidades, com os fornecedores, com startups. Então, é possível a gente fazer essa transformação cultural, mas o mais importante é que exista a motivação genuína da liderança. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue, né? Se for só da boca para fora, ele quiser ter novas ideias, novos produtos, mas não quiser mudar o seu processo e a sua cultura, aí não vai dar certo. Porque os funcionários não vão se motivar para isso, eles não vão ser reconhecidos, né, pela inovação, e aí eles vão acabar voltando para o seu dia a dia. Porque isso é importante também. A inovação, ela compete com a rotina do dia a dia. Então, uma empresa que está ali produzindo, vendendo, é difícil ela parar, tá? Não, então vamos reservar um pouco do nosso tempo para pensar em inovações, para pensar em novos produtos. Às vezes a empresa, ela não percebe essa importância. Mas eu estou aqui, eu estou vendendo, eu estou colocando meus produtos no mercado, por que eu vou parar? Vou tirar a atenção dos meus funcionários para eles pensarem em inovação, que pode ser que vá dar certo, né? Tem o risco porque envolvido. existe o risco, sim. Mas quando existe, por exemplo, essa empresa ela está se sentindo ameaçada, né, pelos seus competidores externos, como você deu vários exemplos aí, e ela se sente ameaçada do seu produto ou do seu serviço não ser mais tão aceito no mercado como vinha sendo. Ou seja, ela vai se tornar uma empresa ultrapassada para a década, para o século que ela vive. Então, Daniel, às vezes é uma empresa obrigada. Não é nem porque eu quero implantar uma cultura de inovação, mas eu estou sendo obrigada a olhar para esse quesito, a olhar para esse lado de forma diferente. Pela sobrevivência do meu modelo de negócio, sobrevivência dos meus funcionários. E aí eu acredito que a partir desse princípio, quando é por necessidade, mesmo tendo dificuldades de implantação dessa cultura, eu acredito que acaba acontecendo. É isso, Sim, né? acaba acontecendo, mas de uma forma muito mais lenta e dolorosa, né? Então,
até os líderes perceberem que isso realmente é uma necessidade, que eles não deveria chegar nesse ponto, né, de você ou inova ou morre. Mas muitas empresas acabam chegando nesse ponto para perceber que elas têm que investir em inovação, acaba sendo algo muito mais doloroso, mais difícil, mas é possível sim. E o que a gente procura trazer é que o investimento em inovação ele deve ser constante, né? Não importa se a empresa está vendendo muito, se ela está passando por um período de dificuldade, é sempre importante você manter esse investimento, mesmo em momentos de crise, porque depois, na hora da retomada, as empresas que vão crescer mais rapidamente vão ser aquelas que continuaram investindo em inovação. Então, tem diversos estudos que comprovam isso, né? Em momentos de crise, como o que a gente está passando agora, como o que a gente teve em 2008, as empresas que continuaram investindo em inovação foram aquelas que obtiveram a retomada mais rápida de mercado. Então, existem evidências, né, que garantem que a inovação é, sim, um bom investimento, não é uma perda de recursos, né? A gente está investindo realmente na sobrevivência da nossa empresa. Sim, aqui o Figueiredo coloca que esse é um assunto muito interessante, totalmente relacionado também à saúde mental no trabalho. É uma importante discussão, porque quando você fala que o gestor ele precisa criar esse ambiente para inovar, fazer com que os seus funcionários se sintam, né, dispostos a errar, aprender com os erros, errar de forma rápida, né, não repetir os mesmos erros, mas vestir a camisa, né? Como você falou do intraempreendedorismo, eu visto a camisa, eu sinto que a empresa também é minha, eu faço parte, né, também como dono da empresa. Então, também trabalha isso, a questão da saúde mental, de você estar numa empresa que te acolhe, que te respeita, que ouve as tuas ideias e que te estimula cada vez mais a colocar essas ideias em prática. Né? Não te restringe a fazer apenas aquilo que você foi contratado. Então, isso é muito bacana, porque é o que o Figueiredo fala, traz para você uma saúde mental e também o que você colocou, né, Daniel? O propósito, né? A vontade de continuar. Exatamente, isso é muito importante. A pessoa tendo essa segurança, né, de que ela pode tentar, de que ela pode trazer o que realmente importa para ela ali, para aquela inovação, para aquele mercado. Isso traz a diferença e pode representar grandes sucessos aí para as organizações, né? Então, nesse mesmo livro que eu comentei do DNA dos inovadores, eles trazem um case super interessante da Procter Gamble, né, a P&G, que é uma empresa de bens de consumo que está no mundo inteiro, e eles trazem um case de um diretor de inovação que criou um produto que tinha propósito para ele, né, que ele investiu, que ele pesquisou ali os componentes químicos daquele produto, e foi um grande sucesso de vendas da Procter Gamble. Ele foi reconhecido e trouxe resultados financeiros para a empresa também, né? Então, se a empresa não valorizasse e não desse oportunidade para ele não existiria investir naquela ideia, isso não teria sido possível. Então, sim, o empreendedorismo ele é bom tanto para os profissionais quanto para as organizações, né? Então, tem diversos exemplos super bacanas de produtos que são sucesso no mundo que foram criados por intraempreendedores que acreditaram naquele produto, que foram atrás, que por muitas vezes transgrediram regras internas da organização que eles acreditavam naquele produto. O case do Post-it é um case clássico também de um intraempreendedor que acreditou no produto, ele transgrediu as regras ali internas da 3M para realmente criar um protótipo e lançar um produto no mercado. É super legal esse case do Artifry e do Post-it na 3M. Que bacana. O Edilson também fala que na década de 80 os japoneses já inovavam na redução de tempo dos processos em relação às máquinas, ganhando mais produtividade. Então, colocando que a inovação, ela vem há muito tempo, né? Não é de agora, mas é um processo que acredito que hoje, no mundo que a gente vive, totalmente digital, globalizado, requer ainda mais uma atenção dos gestores, né, das empresas para esse âmbito, a inovação. E quando a gente fala... Com certeza. Quando a gente fala de carreira profissional, nosso tema envolve empreendedorismo, inovação e carreira profissional.
A gente falou já um pouquinho de empreendedorismo, de inovação. Quando a gente fala de carreira profissional, Daniel, o que você gostaria de colocar para a gente, para os engenheiros, para quem está aí nos acompanhando na live? O que é importante hoje para o profissional que vai entrar no mercado? Quais seriam as principais atribuições, competências? E agora, não só aquele que vai trabalhar dentro de uma empresa, de uma grande empresa, mas aquele também que é autônomo, é profissional liberal, é dono do seu próprio negócio, né? Vende o seu serviço. O que você diria para essas pessoas? Legal. O que é muito importante, né, que a gente tem visto no campo da inovação, das grandes empresas, das startups, do profissional liberal, é que a gente deve pensar sempre no ser humano, né? No ser humano para o qual nós estamos oferecendo aquele serviço, aquele produto, aquele negócio. Quando a gente coloca as pessoas no centro, entende as necessidades que aquelas pessoas têm, a gente consegue pensar em soluções inovadoras, experiências, né, significativas, e isso vale para profissionais em qualquer campo de atuação. Então, o que a gente tem visto muito forte, e que a inovação tem trazido também dentro da sua abordagem, é que a gente precisa pensar nas pessoas. As tecnologias são importantes, as mudanças de tendências socioeconômicas, culturais são importantes, mas no fim são sempre pessoas trabalhando para pessoas, né? Exatamente. Então, essa visão, essa questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, entender o ponto de vista dele, os desafios que ele passa, é muito importante para que a gente consiga realmente oferecer soluções que vão gerar valor e que vão ser reconhecidas, né, ou pelo nosso gestor, ou pela empresa que nós estamos trabalhando ou empreendendo. Isso é um ponto super importante que deve ser levado em consideração e que muitas vezes acaba passando desapercebido, né? No dia a dia da rotina, dos negócios, a gente quer só cumprir a meta, só cumprir a venda e acaba esquecendo que tem pessoas do outro lado e que a gente pode trabalhar de forma muito mais significativa e gerar experiências muito mais agradáveis para o público-alvo para o qual a gente está trabalhando. Que é qualidade de vida, né? A gente fez uma live uma vez na Casa do Engenheiro, que é a nossa plataforma de benefícios do CESP, e um convidado nosso falou que nós seríamos pagos para trabalhar, que nós não seríamos mais pagos para trabalhar, nós seríamos pagos para inovar, trazer soluções e encantar clientes. Daniel, isso ficou tão dentro da minha cabeça, que eu falei assim, nossa, é realmente isso. As empresas cada vez mais querem encantar pessoas, fazer isso que você falou, através da empatia, entender o olhar do outro, o quão confortável aquele serviço, aquele produto é para o outro, né? Então, cada vez mais parece que vai ser algo mais exclusivo, ali feito para aquela pessoa, mais direcionado. Eu sinto isso, não sei se você sente, mas antes de você comentar sobre isso, a Alexandra queria também que você falasse um pouco sobre o empreendedorismo e patente de produtos e ideias na atualidade. Então, você emendar essas duas perguntas. Legal. A questão de patentes, né, de propriedade intelectual, é muito importante no campo da inovação e do empreendedorismo, porque garante que todo aquele esforço, todo o recurso despendido para aquela inovação, para aquela ideia, seja garantido, né, seja protegido para a empresa que executou aquele desenvolvimento. Então, imagina que a gente gastou ali, né, milhões, milhares de reais para pensar numa solução, numa nova tecnologia, que a gente vai oferecer um produto super inovador para o nosso consumidor final, e a gente precisa ter uma segurança de que o nosso concorrente não vai simplesmente copiar, né, aquela solução e não vai ter gasto esses milhões que nós gastamos e vai se beneficiar daquela solução criada. Então, a propriedade intelectual é um campo muito importante quando a gente está trabalhando dentro da inovação, porque realmente ele garante que os recursos investidos vão poder ser usufruídos por aquela empresa específica, né? E quando a gente trabalha com intraempreendedores, aí é preciso um cuidado especial na empresa para ter muito claro de quem que vai ser a patente daquele desenvolvimento. Então, porque se eu tenho um pesquisador que está trabalhando no Google, né, e gera uma patente, é preciso ficar muito claro se essa patente vai ser do Google, se vai ser do pesquisador, se vai ser meio a meio.
Então, todas essas questões de propriedade intelectual internas dentro das grandes empresas devem ficar muito claras também, para que não exista nenhuma frustração, nenhuma briga, né, entre os pesquisadores e entre a corporação. E é importante que o pesquisador seja reconhecido também, né, quando ele deposita uma patente. Então, isso é um ponto bem delicado também. E a gente já viu aí guerras de patentes, né? Então, recentemente, a Apple com a Samsung, cada uma ali com as suas patentes, querendo que o concorrente não usasse aquela tecnologia, não usasse aquele produto desenvolvido. Então, a gente sabe que gira muito dinheiro em torno da propriedade intelectual, e é muito importante, né, que principalmente para os empreendedores que estão lançando os seus negócios, que se certifiquem de que estão protegidos antes de ir para o mercado, né? Porque qualquer vazamento ali de uma tecnologia, de um desenvolvimento, se não tiver sido protegido anteriormente, pode significar a perda da proteção intelectual, e aí ele vai perder todo o diferencial que ele poderia ter com relação à concorrência, né? Então, para os novos empreendedores, fica a dica de sempre procurar ali a agência de inovação da sua faculdade. Hoje em dia, todas as universidades têm, né, os centros de inovação e tecnologia, os núcleos, desculpa, de inovação e tecnologia, os NITs. Então, sempre se alguém tiver aí na graduação, na pós-graduação, tiver uma ideia que acha que pode ser patenteada, procure aí o escritório da sua faculdade, né? Eles conseguem auxiliar, conseguem ajudar. Não é um processo fácil, é um processo complexo, né, de depósito de patentes, mas uma patente pode gerar aí resultados muito significativos para o negócio. Com Exatamente. certeza. Então, A Alexandra pergunta aqui, passamos a ter contratos ou aditivos por projetos? não ficou muito claro, mas existe essa forma de contratação. Não sei se foi essa pergunta, se ela puder detalhar aqui no chat, mas existe muito hoje em dia essa forma de contratação por projeto, né? A gente estava falando de carreira profissional, das pessoas não estarem tão ligadas à empresa em si. Existe essa forma muito usada hoje em dia de trabalhar como profissional liberal, prestando serviços por projetos, né, e por trabalhos pontuais para as empresas. Então, são novas formas, né, de relação de trabalho, onde o profissional garante a sua autonomia, mas consegue prestar serviço para empresas em projetos pontuais. A gente tem visto muito isso, e é bacana tanto para a empresa, né, que consegue flexibilizar o seu quadro de funcionários, quanto para os profissionais que querem trabalhar nesse esquema, porque eles conseguem ter essa liberdade maior de migrar de atuação, uma empresa, né, para outra. Exatamente, sem ter aquele compromisso de um CLT, né, mais de longo prazo. Assim. E às vezes conseguem também ter experiências diferentes, prestando serviço para empresas diferentes. Exatamente, e a gente teve aí a flexibilização das leis trabalhistas, né, então favorece esse tipo de relação mais pontual entre os profissionais autônomos e as empresas que querem contar com esse tipo de serviço. Perfeito, Dan. Nossa, só aprendizado aqui, pelo menos da minha parte, eu estou amando esse bate-papo contigo. Eu queria saber de você também sobre a questão, quando a gente fala de carreira profissional, muitos jovens me perguntam que hoje estão na universidade e falam, Marcele, hoje as empresas buscam um profissional, seja da engenharia, e eles até brincam, eles falam, parece um super-herói, porque você tem que ser criativo, você tem que ser inovador, você tem que ter um senso de empreendedorismo muito forte, você precisa pensar em trazer sempre soluções. Antigamente, o engenheiro trabalhava para trazer uma única solução, né, para o seu empregador, para o dono da empresa, para o seu cliente. Hoje, são inúmeras soluções. Não existe uma única, não existe um único caminho a ser seguido. Então, eles colocam muito essa exigência altíssima do mercado com relação a esses profissionais. Então, eu queria ouvir um pouquinho também a tua visão sobre isso. Aqui no CESP, a gente tem uma área de atuação que é oportunidades na engenharia,
que é o canal que a gente está falando aqui com você, que trabalha diretamente com esses profissionais, orientando a carreira, currículo, como eles devem se portar no mercado, entrevista, ou seja, uma gama de competências e de habilidades que hoje o mercado exige. E quando se fala em inovação, empreendedorismo, em startups, parece que o nível de exigência do mercado aumenta. Eu queria saber de você, assim, se realmente é isso mesmo e as empresas estão cada vez mais exigentes. Sim, tem muita empresa que perde um pouco a mão ali, né, quando coloca ali os requisitos, coloca muitos atributos e acaba passando essa visão pro candidato de, poxa, tem que ser um super-herói, né? Porque, e o que a gente defende muito, né, para os profissionais é que eles pensem a sua carreira como um T, então, carreira em T, né? Você precisa ser especialista em um tema, então, poxa, eu sou engenheiro ambiental, sou especialista naquele tema, conheço bastante, mas a gente precisa ter um conhecimento paralelo ali, né, um conhecimento de outras áreas correlatas que vão ajudar a gente a enxergar outras oportunidades, a inovar associando itens diferentes, né? Então, a carreira em T, que a gente fala que os profissionais devem buscar, ela tem essa característica de você ser especialista em um tema, mas você conseguir conhecimentos, você ter habilidades que tenham outras características também. Então, poxa, sou especialista nesse tema, mas eu vou pesquisar um pouquinho sobre prototipação, vou pesquisar um pouquinho sobre outras tecnologias, para que eu consiga agregar esses conhecimentos, né, na minha formação principal e trazer essas inovações de outras áreas. Por parte das empresas, né, o que a gente fala é que elas deveriam buscar contratar pelo caráter da pessoa e treinar as habilidades durante o percurso profissional, né? Porque muitas vezes elas pedem tantos requisitos que as pessoas simplesmente não conseguem, né, cumprir aquilo ali e trazer para a sua candidatura, para o seu processo seletivo. Então, as empresas, na minha opinião, elas têm errado um pouco a mão. Elas deveriam, né, contratar os profissionais mais pelo seu caráter, pela sua vontade de aprender e de evoluir. Pelas E treinando. competências emocionais, né, comportamentais, Exatamente. do que somente pela técnica. Exatamente, porque a competência técnica, né, um profissional que tem vontade de aprender, que está motivado, engajado, ele vai pegando essas competências mais técnicas. Então, a gente tem visto realmente que essa questão da procura por recolocação está cada vez mais difícil por conta da demanda das empresas mesmo de uma lista de competências sem fim, né? E que acaba desmotivando esses profissionais. Sim. Dan, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, nosso tempo aqui já está acabando. Eu queria deixar a palavra contigo para você fazer as suas considerações finais a respeito do que a gente abordou, né, o que você gostaria de deixar aí para a galera que participou com a gente, que acompanhou. Nosso vídeo vai continuar no IGTV também, para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre empreendedorismo, inovação, a carreira profissional desses profissionais que estão ligados cada dia mais nesses temas. Então, eu deixo com você para que você possa também se despedir e fazer o seu fechamento. Tá ótimo, passou super rápido essa uma hora. Passou. Assim, né? Mas, é muito gostoso, né? É um sim, assunto que a gente gosta. Exatamente. Mas como mensagem final, né, falando aqui sobre empreendedorismo, que eu queria passar para o pessoal é que não é um caminho fácil, né? Então, a gente faz até uma analogia nos cursos que a gente faz, que a gente apresenta. Tem um livro do Rubens Alves, chamado Ostra Feliz Não Faz Pérola, né? Então, o empreendedor é aquela pessoa inquieta que vai passar, que tem dificuldades, mas que ele vai transformar aquela inquietude, aquela dificuldade, aquela dor, né, que ele aquele sente desafio, aquele desafio na sua pérola. Então, não dá para pensar que vou empreender porque é fácil, porque eu tenho uma boa ideia, que eu vou conseguir o meu bilhão ali do meu unicórnio. Então, a gente tem que ter muita certeza, né, para seguir esse caminho.
ter alguns cuidados, como eu comentei, de conhecer muito bem aquele mercado, conhecer muito bem os concorrentes, pensar na proposta de valor que eu quero oferecer, no modelo de negócio que eu vou usar para colocar esse produto ou esse serviço no mercado. Então, é preciso ter todos esses cuidados para que a gente não se frustre no meio do caminho, né? E o intraempreendedorismo é um caminho super bacana também. Então, empreender dentro das empresas é possível, desde que a empresa tenha aquela cultura favorável à inovação, que reconheça, né, os profissionais que sejam... Empresas, por favor, tenham essa cultura. Exatamente. E isso vai ser muito bom, tanto para o profissional quanto para a corporação, né? Então, o próprio Google, ele valoriza muito o empreendedorismo, a própria 3M, são empresas, né, que são referências aí em seus segmentos e que conseguem, né, trazer esses inovadores para perto de si, ao invés de criar concorrentes, potenciais concorrentes, né, que aquela pessoa poderia sair da empresa, criar o seu negócio e virar um concorrente. Eles conseguem manter esses profissionais dentro de casa e valorizados e com propósito. Então, são caminhos distintos, né? O empreendedor e o intraempreendedor. Os dois têm as suas renúncias, os seus benefícios, mas conseguem, então, satisfazer e gerar propósito da mesma forma, né, para os profissionais. Então, basta E gerar valor. Exatamente. Basta a gente fazer uma autorreflexão, né, um autoconhecimento para definir qual caminho nós gostaríamos de seguir. Mas a inovação ela está presente em todas as empresas, em todos os processos, em todos os departamentos, em todos os cargos. Então, inovem, né, tragam soluções para os seus negócios, coloquem o ser humano no centro desse processo e, com certeza, vocês vão ter sucesso aí nas suas trajetórias. Fantástico, fantástico. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada mesmo por você compartilhar aqui com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Obrigada aí, o Igor, a Rita está dizendo ótimo papo, o tempo passou voando. O Igor dizendo aí, concordo plenamente com o seu pensamento, Daniel. Então é isso mesmo, eu acho que as pessoas, as empresas, né, fazer parcerias também é muito importante, aceitar desafios, correr risco, nós estamos nessa vida para isso. Então, inovar, empreender, faz parte da vida. Então, eu quero aqui agradecer de coração a você, Daniel, por nos proporcionar esse bate-papo super gostoso. A vocês que nos acompanharam aí do outro lado da telinha também, gratidão pelo apoio. E também fiquem ligados que teremos outras lives, o sindicato vem promovendo diversas lives com bate-papos fantásticos, com especialistas maravilhosos que vocês também não podem perder. E para quem é engenheiro e está nos assistindo, não esqueça de visitar a Casa do Engenheiro, que é a nossa plataforma de benefícios exclusivos para os profissionais. E se associem, vem fazer parte desse time da engenharia. Dan, um grande abraço para você. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.